Eu sou aquele que vocês rejeitaram, Jacó. Voltem ao primeiro amor. Mas o que devo fazer para isso? Vamos, meus amados, abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 53. 1 Reis, capítulo 8, versículo 53. Nosso Deus e Pai Celeste, que seu nome seja santificado, que seu reino venha e se estabeleça em cada lar que teme o Senhor. Mesmo que tiver a representá-lo, uma embaixadora, um embaixador a representar o seu reino, Pai, abençoe essa vida e que pela misericórdia os familiares possam se beneficiar da fidelidade daquela ou daquele. E o Senhor poder dar oportunidade a essa casa entender os planos do Senhor para as nossas vidas. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em meio de nós. Tu és soberano e Tu és o mais desejado. Amém e amém. Vamos lá, meus amados. 1 Reis, capítulo 8, versículo 53. Salomão orando para o seu povo, com uma expectativa de engrandecer o Senhor, apresentando uma oração de súplica, uma oração de intercessão para o seu povo naquela época, mas também para a sua descendência. Afinal, Salomão sabia que as suas palavras seriam registradas e serviria para também a geração futura. Até o dia de hoje, a oração de Salomão está registrada e nós podemos guardá-la e aprender, porque dentro de tudo aquilo que Salomão apresentou em oração e em súplica, houve-se profecias, houve-se um coração sincero naquele momento e o Senhor certamente ouviu. Mas Salomão se desviou, e já sabemos disso, mas em tempo em que Salomão foi um homem que agradava o Senhor, suas orações foram respondidas. E Salomão ora e diz, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança. Está falando do povo judeu, né? Como declaraste por meio do teu povo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendidas as mãos para o céu. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo, bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento e nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe, nem nos abandone. E faça com que de coração nós voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecemos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenha acesso
ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que Ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram um sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. É muita coisa. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo ao Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão. Gente vinha desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. Celebraram diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Bom, nós vamos começar a falar acerca dessa linda oração que Salomão estabeleceu, dessa linda intercessão que Salomão proclamou diante do Senhor e diante do seu povo Israel. Mas, amada igreja, Israel, ela teve oportunidade de agradar a Deus. Teve oportunidade. Porque todo o povo de Israel estavam ouvindo essa oração. E essa oração não foi apenas para o povo da época, mas serve também para essa mesma geração que hoje se encontra em Israel. Israel foi instruída, Israel foi orientada. Israel teve todas as promessas para uma reconciliação. O Senhor sempre quis ajuntar os filhos de Jerusalém, como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. O Senhor sempre desejou a reconciliação com o homem pecador. O Senhor sempre desejou a reconciliação com Israel. O Senhor sempre desejou que os profetas entregassem a mensagem de vida eterna. O Senhor sempre desejou que as profecias fossem verdadeiras e recebidas. O Senhor sempre desejou que os reinos fossem tomados como reinos de paz. O Senhor sempre desejou que os homens escolhidos andassem até o fim diante dos estatutos estabelecidos pelo próprio Senhor. O Senhor fez homens prosperar. Levantou homens que nada eram e os colocou como reis para governar a terra.
O Senhor, Ele deu autoridade a homens simples a profetizar sobre nações e sobre reis. O Senhor levantou sacerdotes e profetas, juízes, homens da intercessão, homens levitas, tangedores para poder glorificar o seu santo nome. Deus retribuiu esses homens as suas buscas, as suas entregas com ouro e também com prata. Deus retribuiu esses homens com sabedoria para administrar e governar terras babilônicas, administrar e governar o Egito, administrar e governar Sodoma e Gomorra. Deus, Ele deu autoridade a homens para que eles não venham se corromper. Por mais que esses não tivessem um pacto direto com o Senhor, assim como Ló, por causa de Abraão, Ló foi próspero. E mesmo assim, Ló decidiu ser egoísta. Ló decidiu viver na promiscuidade de Sodoma. Ló decidiu as terras férteis próximo ao Jordão. Enquanto Abraão foi direcionado e ficou com a parte inferior, Ló foi egoísta. Ló foi duro. Ló foi insensível nas suas escolhas. Alguns dos filhos de Noé foram obedientes, mas Cam desonrou seu pai e foi amaldiçoado por seu próprio pai. Ismael não honrou a decisão de Abraão. Ismael decidiu por conta própria criar a sua tribo, estabelecer o seu império, estabelecer o seu reinado, espalhando uma grande multidão de rebeldes pelo mundo. Mas Israel se desviou do reto caminho. Israel não ouviu os profetas do Senhor. Israel se corrompeu com doutrinas de Balaão. Israel se corrompeu com a doutrina dos deuses egípcios. Israel se corrompeu com a doutrina dos pagãos. Israel se corrompeu e se prostituiu. Salomão, ele clamou em função de Israel. Salomão pediu em favor de Israel. Salomão buscou auxílio de Deus para que Israel fosse restaurado, para que Israel fosse perdoado. Mas Israel, de séculos a séculos, de geração em gerações, tem abandonado o Senhor. Israel virou as costas ao Senhor. Triste realidade, amada igreja. Então, naquilo que acabamos de ler, Salomão fez uma aliança com o Senhor, com o Deus de Israel. Ele pediu em súplicas e em oração ao Senhor que todo estrangeiro que fosse até aquela cidade e orasse rumo àquele muro, rumo ao palácio, ao templo, se fizesse os pedidos, que os pedidos fossem aceitos.
Ele pediu que todo aquele que buscasse a orientação do Senhor, se pedia com um coração puro diante da presença do Senhor, que o Senhor poderia receber. Salomão intercedeu por uma nação. Salomão intercedeu por um povo. Mas o que Salomão não sabia é que a consequência dos seus erros e dos seus atos iriam trazer ruína para a sua sucessão. Para seus filhos, para seus netos e para a geração que iria por vir. O que Salomão não poderia imaginar é que hoje Israel não é mais governada pela casa de Davi. A promessa foi quebrada e a aliança foi rompida. Mas quem falhou na promessa? Quem falhou? Deus ou a descendência de Davi? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Em verdade, eu vos digo, a descendência de Davi está falhando até os dias de hoje. Os judeus não querem estabelecer pacto, não querem estabelecer uma aliança. Eles decidiram ter autonomia própria, decidiram caminhar com suas próprias pernas, decidiram governar sem auxílio de qualquer estrangeiro. Hoje, assim diz o Senhor, Israel é arrogante, orgulhosa, é uma nação dura de serviço que renega o Rei da Glória e não aceitou o Filho de Deus como filho. Recusou a aceitar Yeshua como seu Salvador. Por isso que as maldições que foram preparadas por causa das palavras dos próprios judeus até o dia de hoje, o sangue de justos tem caído sobre os pais. Ou seja, o sangue dos filhos dos justos cai sobre os pais. Lembra o que os judeus falaram? Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário? Que o sangue desse cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Pois o sangue caiu sobre a descendência da desobediência. O sangue caiu sobre a descendência da blasfêmia, sobre a descendência da rebelião e sobre a descendência do homicídio. Porque foram esses que disseram também: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Por isso que durante anos e durante séculos, os judeus são oprimidos por nações estrangeiras. Por isso que Ismael reivindica suas terras, diz o Senhor. Por isso que Cam não obedece o seu pai. Por isso que Israel apresenta as planícies de Sodoma e Gomorra. E por causa dela, Israel é roubada, saqueada e difamada. E quanto aos habitantes de Sodoma,
Em vez de fugirem para os montes, orarem ao Senhor e se arrependerem dos seus pecados, que já havia chegado até os céus, esses permanecem arrogantes e dizem: somos uma nação forte. Enquanto os habitantes de Tel Aviv, de Jerusalém e qualquer outra cidade que pertence ao Estado de Israel continuar com sua arrogância, pois Deus vai abaixar a cabeça de Israel, como se puxas as rédeas dos cavalos selvagens. Assim diz o Senhor, a cabeça do cavalo vai até o chão, porque de tanto o domador bater no cavalo, o cavalo já perdeu as suas forças e se inclinará até o chão. Se necessário, as patas do cavalo irão se dobrar, e de joelho o cavalo se apresentará diante o domador. Pois é exatamente isso que está prestes a acontecer. Não vos engane pelo que vocês veem, diz o Senhor. Não se deixem enganar. O amigo se tornará inimigo do amigo. O amigo se tornará inimigo do amigo. Trump não viverá para sempre. E Trump não governará para sempre, assim diz o Senhor. E Israel cometerá erros absurdos por causa de uma amizade interesseira. É uma profecia, Pastor Cris? É uma profecia por parte do Senhor. Mas tudo isso é necessário. A trégua não é o fim da guerra. E a batalha não significa que seja guerra. Há homens que trabalham em pequenos campos. Há batalhas pequenas. Há batalhas territoriais. Mas a grande guerra ainda está por vir. E assim diz o Senhor. Não acomodas os vossos pensamentos e os vossos corações naquilo que se vê, porque vocês serão os primeiros a serem afetados. Noiva minha, estejam constantemente vigilantes. Estejam atenta, porque quando chegar a hora, deverás fugir até as montanhas. Amém? Assim diz o Senhor. Então, Salomão, amada igreja, intercedeu por uma igreja para que houvesse arrependimento, mas ela não quis se arrepender. Não quis do Senhor. Não quis das instruções e das orientações de Davi. E hoje, Israel, ela é o que é por causa da descendência de Salomão, que não aceitou a continuidade do trono, não aceitou a promessa e não obedeceu. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos:
em verdade eu vos digo, eu, o Senhor, tenho dado oportunidade e tenho tentado de geração em geração fazer com que esse povo volte aos princípios do primeiro amor, volte às origens. De geração em gerações tenho dado oportunidade, mas eles não querem. Por isso hoje essa palavra se chamará Israel, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Voltem para a casa do Senhor. Há muitos que recebem os ensinamentos. Há muitos que recebem aconselhamentos. Há muitos que recebem oportunidade. As palavras são ministradas, louvores são entoados, os cânticos são entoados. Tangedores conduzem uma geração a adorar-me, diz o Senhor. Ministros trazem os seus instrumentos. Homens e mulheres preparam as suas vestes e mulheres estão lavando as suas vestes. Mas a grande maioria recusa entregar as suas vestes para serem lavadas. A grande maioria se recusa se a juntar com os ministros. Recusam servir e trazer os instrumentos até o templo. Muitos recusam cantar. Muitos recusam entoar cânticos de adoração. Muitos recusam estar na minha presença junto com os irmãos da Assembleia dos Elohims. Muitos se recusam a se entregar, diz o Senhor, curvar seus joelhos, colocar seu rosto no chão, raspar a sua cabeça e jogar terra para cima da cabeça. Muitos se recusam a carregar a arca da aliança. Muitos se recusam sequer visitar Obed-Edom. Muitos se recusam a ir até o templo e segurar a ponta do manto sagrado. Muitos se recusam a estar ao pé do templo, nas suas colunas. Muitos se recusam a se apoiar nas colunas que o Senhor estabeleceu para sustentar a casa, para sustentar o templo, para sustentar a sinagoga. Muitos se recusam a ir até o Rio Jordão. Muitos se recusam a ter encontro com João Batista. Muitos se recusam a estender folhas de palmeiras em Jerusalém. Muitos se recusam a ir até o túmulo e verificar se não há mais o corpo, se não há mais objetos, que não há nada que possa idolatrar, diz o Senhor, porque eu vivo, diz o Senhor. Muitos se recusam a ouvir a minha voz a caminho na estrada de Emaús. Muitos se recusam a estar no lugar santíssimo. Muitos se recusam a entrar nos santos dos santos. Muitos se recusam a falar com Deus e Moisés porque têm medo do Deus de Moisés. Tem medo de se lançar na fé. Tem medo de acreditar no sobrenatural. Tem medo das profecias. Se cansa quando elas demoram a se cumprir. Então essas pessoas se desviam e me abandonam. Tem Deus apenas por alguns momentos.
por alguns instantes. Eles me têm a mim, o Senhor, apenas para dizer: preciso me apegar a alguma coisa. Pois em verdade, Salomão deu oportunidade para que você, estrangeiro, possam orar rumo a Jerusalém. Para você, israelita, se arrepender e fazer as suas súplicas com entendimento. Salomão deu oportunidade e ensinou a congregação. E a congregação continua a ser ensinada. A congregação continua a ser conduzida a uma marcha, a uma caminhada. Mas alguns se cansam. E por causa do sol e da falta de água, morrem pelo caminho. Outros machucam os seus pés por causa das pedras, diz o Senhor. Por causa do calor, desistem de caminhar. Outros são idosos demais. Outras estão grávidas. Outras estão amamentando. Outros estavam trabalhando. Estavam no campo. Alguns não têm jumentos e não têm camelos, muito menos cavalos, e se cansam muito fácil e desistem. Mas aquele que entende o processo da peregrinação continua a caminhar. Quem entende o processo da peregrinação, esse continua a caminhar. E esses sabem que não devem andar em círculo. Porque uma vez, se os antepassados andaram em círculo e não alcançaram a terra prometida. Mas, se essa geração prosseguir, escuta o que o Senhor está a falar nessa noite. Se essa geração, se tu prosseguir, permanecer focada até o fim da caminhada, diz o Senhor. Por mais que venha neblina, não tenha medo. Alguns podem pensar, depois da neblina, há um despenhadeiro, Pastor Cris. Temos medo da neblina. Mas aqueles que têm fé devem prosseguir. E assim, diz o Senhor, atravessam. Porque a neblina é apenas um obstáculo para aprovar a sua fé. Porque depois da neblina, a terra prometida estará diante dos vossos olhos. A salvação eterna. Assim diz o Senhor. O que os teus olhos vê? O que os teus olhos vê? Uma neblina? Não consegues ver além daquilo? Te assusta? E por que des tu ouvido ao diabo dizendo: tu não está conseguindo ver, mas eu te falo, aquilo que está por vir é fracasso. Aquilo que está por vir é derrota. É um despenhadeiro. Quem vais tu ouvir?
o Senhor, amigos que não servem o Senhor, a tua própria consciência que não é alimentada pela palavra, ou irás ouvir aquele que nessa noite esteve a falar contigo? E você, Israel, o abandonarás por tão pouco? Abandonarás o Senhor por tão pouco? Negarás o Senhor porque se cansou de obedecer o Senhor? Se cansou de amá-lo e defender o seu bebê? Se cansou. E por causa do cansaço e da murmuração e do medo por ver a neblina, estás andando em círculo no deserto, que deveria ser deserto para pouco tempo, mas o deserto se prolonga por causa de teimosia de muitos que no deserto não querem mudar áreas que o Senhor pede mudança. Se no deserto não consegues trabalhar e abdicar das áreas que o Senhor está tratando somente no deserto, tratando a ansiedade, tratando o orgulho, tratar a ofensa, tratar a murmuração, tratar a impureza. Não culpabiliza Deus por você andar em círculo no deserto até o dia de hoje. Porque se tão somente ouvir os profetas, sairias do deserto mais rápido do que tu imagina. Israel até o dia de hoje anda em círculo e não serve mais o Deus de Israel, pensando que servem o Deus de Israel, acreditando e tendo convicção que estão servindo a Deus, como muitos evangélicos, como muitos católicos, convictos que servem a Deus e usam o nome de Deus nas suas prezas, nas suas orações, reza, chama como você quiser. Mas nessa noite, o que interessa é sua vida, ó Israel. Volte ao primeiro amor, que palpite o seu coração. Volta a colocar prioridade no Senhor. E não se afogue com muitas prioridades que não deveria ter sido colocado. Pois hoje a sua vida é a consequência de muitos das suas escolhas e das suas prioridades. Aonde estão as suas primícias em Deus? Aonde está a sua primícia daquilo que vocês recebem por parte de Deus? Não foi Deus que traz o sustento na sua casa? E onde estão as suas primícias?
e depois diz: Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. Aonde estão as suas primícias? Aonde estão suas primícias de manhã? Nos seus devocionais. Não se engana a si mesmo, porque muitos oram de boca para fora. O que mais tem? Pessoas que falam aquilo que não vivem. Viva tu um evangelho puro, sincero, de uma criança. Seja sincero se falas com o Deus de Israel, que tu o amas. Se tu não o amas suficientemente, então por que não mudar? Por que não rever os princípios que até o dia de hoje tu negociou e que precisam ser retomados? Pois há esperança para que o amor que tu tem perdido ou que tu precisa aprimorar e fortalecer seja colocado na sua vida. Tudo é uma questão de decisão. Coloca a mão no seu coração. Pai amado, pois oro por essa vida, para que seu Espírito possa envolver essa vida e convencer essa pessoa da sua mornidão, da sua indiferença, da sua maldade, da sua inversão de valor, de tudo aquilo que tem sido obstáculo para que Israel e a sua descendência não venha ter intimidade contigo. Que a partir desse dia, essa vida o ame de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Se tu crês, então diga amém. Amém. Prosseguimos até o fim da caminhada, porque essas foram as palavras do Senhor. Foco, perseverança, e assim você verá que estando num lugar onde terás alimento para te fortalecer, certamente irás até o fim. Faça tu parte da Online World Church. Faça tu parte desse ministério. Mulher, homem, pai de família, jovem. É por isso que o Senhor fez com que você tinha que assistir essa palavra. Eu aguardo o seu cadastro. Estão vendo o QR Code aqui? Aproxima seu celular e faça o seu cadastro. Eu te aguardo, irei ler todos os cadastros, seja você da área hispânica, seja de outro idioma, outro país, podemos sim cuidar da sua vida. Temos condição em cuidar de você. Mas lembra-se, é necessário querer, porque se sua decisão não for definitiva em obedecer a Deus, custo que custar, não há nada que possa fazer por ti. Os religiosos não terão seu lugar na Online World Church, mas aquele que quer viver uma vida sincera com Deus, teremos condição de te levar até o fim da sua jornada. Então, esse é o QR Code. Aguardo o seu cadastro e tenho convicção que serão dias de muita alegria, assim como foi o povo que voltou para sua casa quando ouviu o discurso de Salomão.
Abraço muito forte para você. Shabbat Shalom para todos os membros da Online World Church. E eu lhes falo até terça-feira que vem.